Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vayakel e o nosso tema de hoje é o Senhor do Sábado. A Parashá Vayakel, ela abre com uma reafirmação da santidade do Shabat. Moshe reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que Hashem ordenou para que você as cumprisse. 6 dias devem se trabalhar, o trabalho deve ser feito, mas no 7º dia haverá um dia santo para você, um sábado de descanso solene a Hashem. Todo aquele que fizer alguma obra, melahá, sobre ele, sobre ela, será morto. Então, há uma instrução muito exata. Shabat não é dia de trabalhar, porque o Eterno deu ao homem 6 dias. Nesses 6 dias, o homem tem o direito de fazer o que ele quiser, executar qualquer trabalho, ele pode trabalhar quantas horas por dia ele quiser. Porém, no Shabat, o Shabat deve ser guardado, ou seja, não se realizar trabalho. Por quê? Trabalhar no Shabat, segundo a Torá, gera morte. Você pode dizer assim, mas Rabino, eu conheço pessoas que trabalham no Shabat e ainda estão vivas? Será que estão? A pergunta é, essa pessoa pode estar viva fisicamente falando, mas espiritualmente falando, qual é a condição dessa pessoa? Porque nós vamos perceber que esse mandamento aqui, ele atrela consigo uma questão de morte, mas após a saída de Adam do Gan Eden, quando ele foi expulso pelo Eterno de lá, nós vamos perceber que a morte, na maioria das vezes, ela não ocorre, como eu vou dizer para você, instantaneamente após o descumprimento de qualquer um dos mandamentos, mas o Eterno vai dando oportunidades para que o homem possa então consertar-se. Porém, a partir do momento que o homem sabe da verdade, ele então é confrontado com essa verdade para que ele possa obedecer e não sofrer a sanção das Escrituras. Vamos lá. Rashi e Rabi Shlomo Tzak comentam o seguinte: isso foi na manhã depois de Yom Kippur, o dia em que Moshe desceu da montanha com as segundas tábuas. Então esse mandamento que foi dado logo após Yom Kippur, quando Moshe desce com as segundas tábuas da Torá. E a Torá então enfatiza que não se deve se realizar o mal, melahá, comumente traduzido como trabalho no Shabat. Você fala assim, mas por que o mal? Porque todas as vezes que eu quebro um mandamento, eu estou fazendo uma coisa má. Eu estou trazendo o mal para dentro do meu contexto. E na sociedade moderna existem muitas coisas que definem trabalho. O que pode ser trabalho para um, para outro pode ser prazer. Então, a nossa compreensão do significado da palavra, ela deriva da nossa própria experiência e da aplicação do nosso dia a dia. Então, no entendimento popular, ainda que seja errado, é assim que a Bíblia é interpretada, o que explica a confusão geral da religião. Isso, amados, também nos remete a uma outra situação. Quem está autorizado a dar interpretações da Bíblia? Aqueles que têm o conhecimento, porque senão a interpretação vai ser incorreta. Sendo esta interpretação incorreta, vai haver então um outro problema. A aplicação da interpretação vai gerar um problema para aquele que está agindo daquela forma, porque ele recebeu uma interpretação errada. Então, não adianta alguém chegar e dizer assim, não, mas a interpretação da Bíblia é essa. Se essa pessoa não é um judeu, se essa pessoa não é alguém que tem um conhecimento, que tem um treinamento dentro do judaísmo, da tradição judaica, da Torá, do hebraico, para poder então dirimir qualquer dúvida que venha a existir acerca disso. Então, entre no Mishkan agora. E é um princípio importante dos sábios que toda letra, todo iod e toda itil da Torá é imutável. Ou seja, nós vamos entender que os sábios judeus já diziam que
Todas as letras da Torá são imutáveis e nenhuma delas pode ser mudada ou trocada ou retirada dos textos da Escritura. Entendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte: tudo é crítico na hora da gente interpretar uma passagem da Torá. Então, nós devemos perguntar por que essas duas passagens elas estão justapostas, uma ao lado da outra. Ou seja, a guarda do Shabat, depois o trabalho que é feito no Mishkan. Por quê? Após a reiteração da importância de não realizar qualquer trabalho no Shabat, a Torá então entra para poder falar sobre os detalhes da construção do tabernáculo, do Mishkan. Ela descreve esse trabalho na criação do tabernáculo pela palavra melahá, a mesma palavra que é usada para a proibição de realizar algo no Shabat. Então, ao fazê-lo, a Torá mostra para a gente o seguinte: qual é a definição de melahá? Obra. Então o texto diz que Hashem abençoou Beit Salel com a capacidade de criar em todos os tipos de melahot, trabalhos. Então olha só que interessante. O trabalho, ele está ligado então à criação. Então tudo aquilo que a gente vai fazer que cria algo é proibido no Shabat. Ou seja, o que nós temos que fazer? Nos abster de criar qualquer coisa no Shabat. Olha só, você vai perceber uma coisa bem interessante, porque lá na Torá, Beit Salel e os demais artífices que estavam trabalhando com ele poderiam fazer qualquer trabalho durante 6 dias. No Shabat, esse trabalho era interrompido. Você diz assim: Rabino, mas era para construir a casa do Eterno. Rabino, eles iam terminar o trabalho mais rápido. Você acha que se eles transgredissem o mandamento, eles iam estar agradando ao Eterno? Se eles não agradassem ao Eterno, no final, quando o Mishkan estivesse construído, ele seria aprovado? Certamente não. E por quê? Porque a obra não foi bem feita? Não, porque ela foi feita da forma errada. Então nós devemos entender que mesmo que nós tenhamos que fazer alguma coisa na casa do Senhor, no Shabat não pode. Então o Shabat ele precisa ser preservado a todo custo. Por isso, quando Hashem vem e toma Beit Salel e enche-o do Espírito e faz com que ele tenha sabedoria, entendimento, conhecimento para ele trabalhar qualquer tipo de coisa, é para ele fazer o trabalho no tempo determinado pelo Eterno. Em outro dia, não. Os sábios entenderam que as diferentes categorias da construção do tabernáculo definiam a palavra melahá. Então, os 39 melahot, os 39 trabalhos, são declarados no Mishnah, Shabat 7.2, que estão aqui, ó. Tudo isso aqui que você tem no texto aqui é considerado trabalho. Então, nada disso pode ser feito no Shabat. E eu e você precisamos tomar cuidado para não entrarmos e transgredirmos o Shabat, porque como nós temos conhecimento, isso não será levado para nós de forma irrelevante, mas será acrescentado sobre nós como uma transgressão. Então, um outro lugar que ajuda a definir essa palavra melahá, que está ligada à construção do tabernáculo, é a descrição da criação do universo. Então, todo Shabat nós recitamos durante o Kiddush a passagem de Gênesis que diz: os céus e a terra foram acabados e toda a sua vasta gama. No 7º dia Elohim terminou a sua obra, sua melahá que havia feito, e ele descansou no 7º dia de toda a sua obra, a melahá que havia feito. Elohim abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele cessou ou descansou de toda a sua obra que criou e fez. Então, nós percebemos por esse texto que o Eterno trabalhou durante 6 dias criando a sua obra. Ele criou os céus, a terra, o universo e todas as demais coisas, e depois ele descansou, abençoando e santificando o 7º dia. Então, se o próprio Criador nos deu essa prerrogativa e este exemplo, e isso ficou registrado nas Escrituras, isso significa que o Shabat ele deve ser
observado, guardado, respeitado como um dia no qual eu vou fazer as coisas para o Senhor, vou cuidar da minha família, vou dedicar meu tempo a estudar a palavra do Eterno, a estar com os meus amados da família, e então desfrutar daquilo que é mais gostoso no Shabat, que é o derramar da unção do Eterno sobre nós. Em essência, então, a palavra em português para trabalho é realmente insuficiente para descrever a palavra hebraica melahá. Talvez a melahá possa ser traduzida como um ato de criação. Yeshua e o sábado. Vamos falar um pouquinho agora da Brit Hadashah. A Brit Hadashah mostra um conhecimento íntimo do Shabbat Satáquica. Como numerosos exemplos mostram, Yeshua e seus alunos amaram e observaram o Shabat, e era seu costume ir à sinagoga naquele dia. Então, Lucas 4,16 diz: ele veio para Nazaré, onde foi criado, entrou como era seu costume na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler. O que estava acontecendo aqui? No Shabat, Yeshua foi estudar a Torá, e ele estava lendo a Haftarah da Parashá. Olha que coisa legal. Então isso mostra pra gente uma coisa muito linda. Yeshua também participou do estudo da Torá. Você vai dizer assim: nossa, Rabino, mas Yeshua precisava participar? Não. Mas ele deu o exemplo aos seus discípulos, inclusive mostrando que era essa forma que ele queria que os seus discípulos guardassem o Shabat, que no sábado eles fossem para a sinagoga para ouvirem a leitura da Torá, a drachá, que é a explicação, a conexão com a Haftarah, que são os profetas, e hoje nós fazemos a conexão com a Brit Hadashah, que são os ensinamentos de Yeshua e de seus discípulos. Então, o Shabat aqui está muito bem estruturado, muito bem delineado no exemplo que Yeshua deu para a gente, na atitude de Yeshua, né? As boas novas, então, elas descrevem várias controvérsias envolvendo a cura de Yeshua no Shabat. Ou seja, quando isso é interpretado pelas lentes do cristianismo, isso serve para reforçar aquela ideia de que o sábado era um aspecto opressivo da Torá. Não pode fazer nada, não pode, porque a coisa não pode ser assim. Nada poderia estar mais longe da verdade. Então, vamos explorar isso através do ponto de vista do judaísmo, da era do Segundo Templo, e descobrir que Yeshua não quebrou a Torá. Ele, pelo contrário, apoiou e trouxe cura para muitos em Israel, tanto física quanto espiritualmente. Tá? Então nós vamos ler uma passagem agora escrita no Seder Olam de Zuta, que esclarece isso. Ok? O Nazareno e seus apóstolos observavam o sábado e a circuncisão como mencionado anteriormente, pois eles nasceram como judeus. É, portanto, uma minha declaração habitual que o Nazareno trouxe uma dupla bondade no mundo. Por um lado, ele fortaleceu a Torá de Moshe majestosamente, como mencionado anteriormente. E nenhum dos nossos sábios falou mais enfaticamente sobre a imutabilidade da Torá. Por outro lado, ele fez muito bem aos gentios. Tá? Contanto que eles não voltem em suas intenções como quiserem, como alguns tolos fizeram porque não entenderam completamente a intenção dos autores das Boas Novas. Esse texto, amados, é um texto de Rabbi Yaakov Emden. Então, a gente vai perceber uma coisa muito interessante, que até os rabinos ortodoxos sabem que o que Yeshua fez estava correto. Ou seja, Yeshua guardou o Shabat de forma correta. Como é que a gente explica Yeshua curar alguém no Shabat? Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas eu só quero te dar uma pista. O Shabat, ele carrega vários tipos de unções. Uma das unções do Shabat é que há cura no Shabat. Então, para Yeshua atuar curando alguém, isso significa que ele estava fazendo algo que era próprio do Shabat.
Ou seja, você orar por alguém não está realizando um trabalho. Você está liberando uma unção ou uma palavra para que aquela pessoa receba a cura e seja restaurada. Ou seja, nas palavras de Yeshua, fazer o bem para alguém, né? E Yeshua fez uma declaração muito interessante aqui em Mateus 5, 17 a 19. Não pense que vim destruir a Torá ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Por certo, eu lhes digo até que os céus e a terra passem. Deixa eu parar aqui. Os céus ainda estão em cima das nossas cabeças e a terra está debaixo dos nossos pés. Então isso está tudo válido, porque nada disso passou, nada disso acabou. Nem mesmo o Iuda, um tio, passará de forma alguma da Torá, até que todas as coisas sejam cumpridas. Que é importante quebrar um desses mandamentos e ensinar outros a fazê-lo, será chamado menor no poder soberano dos céus. Mas todo aquele que os praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Olha só que interessante. O próprio Yeshua declarou então que ele veio para cumprir. Se Yeshua diz que é para cumprir, então qualquer outra interpretação está errada. Yeshua veio para cumprir a Torá. Guardar o Shabat, então, está dentro do escopo de cumprir a Torá. Então, Yeshua guardou o Shabat, por isso ele é dito que ele é o Senhor do Shabat. E aí entra, né, as interpretações do cristianismo. Não, porque ele é Senhor do Shabat, ele, então, anulou o Shabat. Ele cancelou o Shabat. Mas aqui, uma coisa interessante que Shaul diz no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 16... Está escrito assim: porque nele, está falando de Yeshua, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isso significa, amados, que o Shabat foi criado por Yeshua e para Yeshua. E o Shabat subsiste por causa de Yeshua. Então, por que alguém diria que Yeshua veio para quebrar o Shabat? Para cancelar o Shabat, para tirar esse mandamento e substituir por outro? Isso seria uma coisa ilógica, para não dizer estúpida. Por isso, para fazer a interpretação da Escritura, eu tenho que vir para a Escritura e pegar a Escritura como um todo. Não somente um versículo separado e usar aquilo como um pretexto para que a minha vontade, para que o meu desejo seja afirmado. Então, continuando, né? De fato, essa passagem é citada no Talmud, onde Rabi Gamliel refuta a teologia da substituição. Gamliel, né? Desde o dia em que você foi exilado de sua terra, a lei de Moshe foi substituída e outro livro foi dado, isto é, as boas novas. Veja o fim do livro, no qual está escrito: eu não vim para destruir a Torá de Moshe, nem para acrescentar a lei de Moshe. Então, na realidade, Rabi Gamliel está citando as palavras de Yeshua. Opa! O que é isso? Então isso significa que até os sábios judeus da época do segundo templo, do primeiro século, entenderam que as palavras de Yeshua foram palavras que estavam de acordo com o Talmud. Então, amados, nós precisamos entender tudo isso. Precisamos compreender tudo o que Yeshua disse estava relacionado com o Torá, com o Talmud e com o restante da tradição judaica. Por isso, a afirmação de Yeshua deve ser obedecida e não questionada. Tá? Então, nós devemos interpretar qualquer controvérsia da Torá na Brit Hadashah através das lentes de Mateus 5,17. Se alguém disser assim: mas Shaul, né, que é o Paulo, ele falou que pode abolir, mas fulano disse, ciclano disse. Não, tudo tem que ser interpretado à luz de Mateus 5,17. Então, o Yeshua diz que todas as letras, até os detalhes das letras, estavam em vigor até que os céus e a terra passarem. E eu já disse que isso ainda não aconteceu. O céu continua sobre a nossa cabeça e a terra debaixo dos nossos pés. Então, isso significa que Yeshua deu um grau altíssimo de santidade para o Shabat. Vamos explorar agora essa controvérsia ponto a ponto. Primeiro, recolhendo a colheita, que é aquele momento em que Yeshua
e os seus discípulos estão passeando, estão andando no Shabat e eles precisam comer, né? Aí tem esse versículo de Mateus 12, 1, 2. Naquela época, Yeshua foi no dia de sábado através dos campos de grãos. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher cabeças de grãos e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no Shabat. Ora, vamos então ver uma coisa. A colheita, primeiro era deixada, uma parte dela para que os pobres pudessem colher e comer. Não era lícito ninguém levar aquilo que não pudesse carregar para se usufruir daquilo ali. Isso significa o seguinte: eles podiam pegar o que dava para eles carregarem com as mãos, com os seus braços e comerem. Então, nesse caso aqui, aquilo que está escrito na Torá, os discípulos estão fazendo. Porém, os fariseus, querendo atacar Yeshua, e aqui eu só quero deixar um detalhe claro, não são todos os fariseus, mas apenas alguns, eles começaram a querer atacar Yeshua, dizendo que eles estavam violando o Shabat, mas eles estavam fazendo aquilo que a Torá diz que podia fazer. Eles estavam passando por um campo, tinha alguma coisa que eles podiam pegar para comer, eles pegavam e comeram. Normalmente, isso aqui não violou o que está escrito na Torá, porque eles estavam com fome, tá? Então, uma outra coisa bem interessante é que na compreensão popular e disseminada dessas passagens é feito o seguinte: os rabinos fizeram um monte de regras criadas pelos homens. Isso é a interpretação do cristianismo, tá? E Yeshua veio para acabar com essas regras. Ou então, tá? Disse o seguinte: a lei era muito rigorosa e Yeshua veio para nos libertar dessas regras. Então agora nós não precisamos mais do Shabat. Olha só que coisa feia, tá? Isso aqui é dito, irmãos, quando alguém quer defender que o Shabat acabou e que agora o dia do Senhor é o domingo. Entendeu? Então, essas interpretações são feitas, são dadas, e as pessoas acabam acreditando nisso, mesmo que alguns leiam e questionem alguns líderes sobre isso, e então o líder não tem resposta. Porque ele diz: não, Yeshua ressuscitou no primeiro dia da semana, então agora o dia de guardar é o domingo. Porém, não existe nada explícito a não ser essa interpretação de que o Shabat foi abolido. Tá? Então, todas essas interpretações estão erradas. Primeiro, Yeshua leva a questão dos fariseus muito a sério. Tá? Segundo, colher grãos no Shabat realmente corresponde à definição de Melahá. E poderia ser uma violação do Shabat. E Yeshua reconhece isso. Mas ele vem apresentando um argumento que chama-se Kal Vachomer, que é leve e pesado, de que a colheita do grão, nesse caso, era permitida, como eu já disse para vocês. Porque Yeshua vai fazer um paralelo com Davi, e eu vou mostrar isso para você, que está no final desse texto aqui. E o Kal Vachomer, então, é um método judaico de exegese e argumentação, cuja estrutura é a seguinte: se essa lógica se aplica no caso A, quanto mais deveria ser aplicado no caso B. Então, em casos semelhantes, a lógica é a mesma. Tá? E esses argumentos, eles podem ser encontrados em toda a Torá e nas palavras de Yeshua e nas cartas de Shaul. Eles sempre vão usar o quê? A ferramenta exegética chamada Kal Vachomer, leve e pesado. Tá? Então Yeshua não descarta esse argumento que os fariseus trouxeram, mas ele responde como um rabino treinado faria. Ele diz: você não leu o que Davi fez quando estava com fome e quem estava com ele? Como ele entrou na casa de Eloí e comeu do pão da presença, que não era lícito ele comer, e nem para aqueles que estavam com eles, mas para apenas os sacerdotes? Então você vai notar que Yeshua volta na escritura, ele volta no tempo, pega um argumento do que aconteceu com Davi, que recebeu para comer o pão da preposição, que é o chamado pão da presença, tá? E quando isso aconteceu, e ele pôde comer desse pão porque eles estavam com fome e eles eram guerreiros, eles precisavam ter as suas vidas fortalecidas, o mesmo aconteceu com os discípulos de Yeshua. Eles estavam com fome, andando de um lugar para outro, e precisavam comer, porque eles não tinham outro recurso a não ser colher aquelas espigas e comer. Ok? Então não houve quebra do princípio do Shabat. Ok? Então, a Torá diz assim:
Portanto, guardareis os meus estatutos e as minhas ordenanças, as quais, se alguém o fizer, viverá nelas. Eu sou o Eterno. Então, os sábios derivaram desse verso que alguém pode preservar a vida, mesmo que isso significasse violar a Torá. Esse princípio é chamado de Pikuach Nefesh. Tá? Há algumas limitações para o Pikuach Nefesh, como os mandamentos sobre idolatria, assassinato e imoralidade sexual. Não se pode violar essas mitzvot, mesmo com a dor da morte. É importante dividir corretamente a palavra da verdade. Então, compreendendo que certos mandamentos podem entrar em conflito e anular-se mutuamente. E quando é que isso aqui pode acontecer? Quando a interpretação for errada, ou então quando um mandamento pode ser anulado pelo outro, quando a vida de alguém está em risco. Tá? Aí você vai me dizer assim, mas Rabino, no exemplo que Yeshua usou, o que era mais importante? Salvar a vida de Davi e quebrar o mandamento de que o pão da presença só pode ser comido pelos sacerdotes? Ou guardar o mandamento da santidade do pão e permitir que Davi morra? Obviamente, salvar a vida é mais importante. Então, Yeshua disse mais tarde, nessas escrituras, dizendo assim, então disse Yeshua a eles, eu lhes perguntarei algo, é lícito no sábado fazer o bem ou causar dano? Para salvar a vida ou matar? Então, qual é o argumento de Yeshua? É de que o Shabat é um dia de vida. Então, no Shabat, eu, além de guardar o Shabat, tenho que fazer tudo para manter a vida. Então, esse argumento é um argumento muito forte. Mas esse argumento não dá a mim e a você permissão de fazermos qualquer tipo de trabalho, a não ser que ele seja para salvar a vida. Vou te dar um exemplo disso. Em Israel, no Shabat, o que funciona? Funcionam os hospitais, o exército e aquelas entidades que têm uma relação com a vida. Então, se alguém passar mal no Shabat, tem ambulância, tem médico, tem gente para poder socorrer. Se alguma nação tentar se levantar para atacar Israel no Shabat, o exército está a postos e eles vão violar o Shabat para poder defender a nação, porque a vida das pessoas está em jogo. Então, eu tenho que pensar nisso de uma forma muito clara para não violar o Shabat. Como apontado por D. Thomas Lancaster em seu livro From Shabbat to Shabbat, há uma história contada do Alter Rebbe que diz o seguinte: uma vez na manhã do Yom Kippur, o Alter Rebbe tirou o talit e o kitel e foi para a periferia da cidade. Uma vez lá, ele cortou um pouco de madeira para fazer uma fogueira a fim de cozinhar sopa para uma mulher que acabara de dar à luz e não tinha ninguém para ajudá-la. Em uma sirá, o Rebbe acrescentou: quando Alter Rebbe foi perguntado por que ele mesmo fez isso e não enviou o emissário, ele respondeu que em caso de Pikuach Nefesh, uma situação de salvar vidas, a mitzvah é que o maior judeu deveria fazer. Não sei se você entendeu isso. O que esse homem disse, o Alter Rebbe, é que ele queria cumprir a mitzvah de ajudar aquela mulher para salvar a vida dela. Porque se ela não tinha ninguém para ajudar, alguém tinha que ajudar. E nesse caso ele precisou cortar a lenha, acender o fogo, entendeu? Para poder cozinhar alguma coisa para essa mulher, porque o caso dela era um caso grave. E alguém precisava fazer algo. E a pergunta era a seguinte: vou esperar passar o Shabat para socorrer a mulher? Não podia fazer isso. Então, qual é a prerrogativa? Nesses casos, o Shabat ele pode ser violado para salvar a vida e depois que se atendeu aquela pessoa, volta para guardar o Shabat. Então isso é muito importante ter tido em conta por nós, ok, queridos? A situação de Yeshua era uma situação que parece ser um caso de salvar uma vida. Claro que sim, porque as boas novas não parecem implicar que os discípulos estavam morrendo de fome. No entanto, a comida era necessária para eles. Então, quando Yeshua pega o seu argumento e emparelha esse argumento com o exemplo de Davi, Yeshua está fazendo algo que é lícito para poder mostrar aos fariseus que ele está assim cumprindo a Torá. Então, nesse ponto, Yeshua encontra um defensor muito improvável. O antimissionário Rav Mikael Shkobach, dos judeus pelo judaísmo, declarou o seguinte:
O argumento de Yeshua é um argumento feito na literatura talmúdica, no caso de Pikuach Nefesh, para salvar sua vida. Você pode violar as leis da Torá. Então ele não questiona se seus alunos estão fazendo algo errado ou não. Ele aceita a questão de que há algo errado em escolher grãos no sábado, que só saberíamos no Talmud da lei oral, e ele lhes dá uma resposta rabínica à sua pergunta. Agora nós vemos esse rabino defendendo Yeshua. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma situação em que tudo aquilo que Yeshua estava fazendo era lícito. Tudo aquilo que Yeshua estava fazendo era normal. Agora, Yeshua está trazendo, então, essa situação para nos mostrar que existem casos e casos para que o Shabat possa ser cumprido, e existe um caso no qual o Shabat pode ser violado, que é a questão de defender a vida. Tá? E o Talmud diz que pode suspender as leis do Shabat para preservar a vida. Está escrito em Yomá 85a. Então, no primeiro século, a Halahá, que é o modo de vida judaico, estava sendo debatida, e havia uns desentendimentos entre Beit Hillel e Beit Shammai, que eram as duas escolas mais importantes naquela época. Tá? E sobre essa questão de como estritos ou lenientes deveriam ser os mandamentos a serem aplicados, né? Então, durante o tempo de Yeshua, a escola de Shammai estava no domínio dessa questão. Enquanto os estudantes da escola de Hillel eram muito humildes, os chamaitas eram muito rígidos a ponto de violentar e até assassinar. Então, um dia, os discípulos de Shammai cercaram Hillel no templo de maneira ameaçadora, lembrando completamente esses incidentes nas Boas Novas. Então é bem possível concluir que muitas das disputas que Yeshua teve com os fariseus eram da facção de Shammai, da escola mais rígida. Então o Talmud diz: e naquele dia Hillel sentou submisso diante de Shammai, como um dos discípulos, e foi tão duro para Israel quanto o dia em que o bezerro de ouro foi feito. Isso mostra para a gente que já na antiguidade existiam escolas nas quais a Torá era debatida, e existiam essas duas escolas, Beit Hillel e Beit Shammai, em que uma era um pouco menos rígida e a outra era muito rígida, a ponto deles agredirem pessoas e até assassinarem pessoas que não concordavam com sua opinião. Tá? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a aplicação das escrituras, para a gente não querer ser tão rígido a ponto de matar alguém, lógico que não fisicamente, mas até com palavras, com atitudes, matar alguém por conta da nossa interpretação da Torá. E também não ser tão leniente, ou seja, tão descuidado com a interpretação de dizer que tudo pode ser feito e agora não tem problema, porque se Yeshua é o Senhor do Shabat, agora eu faço o que eu quiser no Shabat. Não, isso não pode ser feito. Então nós temos que viver no meio disso tudo, ou seja, numa situação de equilíbrio das interpretações. Então, à medida que a sociedade muda, tá, essa aplicação da Halahá está sempre em fluxo, em desenvolvimento. No primeiro século, muitas das tradições escritas do Talmud estavam em processo de cristalização. Como um exemplo disso, apontado por Shus Casal, é o seguinte: a Guemará conta que Ula veio a Pumbedita e lá viu rabinos que sacudiam as capas para remover a poeira. Ele disse: os rabinos estão profanando o Shabat. Rav Yehudá disse aos rabinos a quem Ula criticou: vocês podem continuar a sacudir suas capas da presença dele. Nós somos nada particulares sobre isso e, portanto, é permitido que sacudamos a poeira de nossas capas. Então você vai ver aqui duas pessoas diferentes. Tá? Um rabino que ficou horrorizado porque alguém no Shabat sacudiu o seu talit, a sua capa. E outro disse assim: não, você pode sacudir a capa e o talit, que você não está realizando trabalho nenhum. Então veja que a diferença de interpretações está na forma como a pessoa olha uma situação. E nesse caso a pessoa quer ser tão rígida que ela não quer nem permitir que alguém sacuda a sua capa ou o seu talit porque está cheio de poeira. Isso mostra para a gente novamente que nós devemos andar no equilíbrio. Guardar o Shabat sem exagerar. Se os discípulos não estivessem em perigo de realmente morrer, mas fossem tomados pela fome extrema, isso seria permitido como alívio do sofrimento.
tá? Nós estamos falando dos discípulos de Yeshua, tá? Então, nessa visão de Yeshua, compaixão e ajuda àqueles que sofrem são de fato permitidos no Shabat, ok? Não se pode verdadeiramente descansar no Shabat se alguém estiver sofrendo seriamente e nós pudermos ajudar. Por isso Yeshua fez uma declaração poderosa. Ele disse a eles: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Tá? Então, quando o Shabat foi feito, ele foi feito para que o homem pudesse desfrutar do Shabat, para que o homem pudesse então estar no Shabat de uma forma tremenda, e ali ele pudesse se revigorar no Shabat. Então, quando o Shabat foi feito para o homem, foi feito como esse período, essa lacuna de descanso, para que o homem tivesse a oportunidade de buscar ao Eterno e assim poder ter uma vida melhor. O Talmud faz exatamente este ponto em que as exceções aos mandamentos do Shabat e ecoa as famosas palavras de Yeshua. Rabi Eleazar respondeu e disse: se a circuncisão que atribui a um só dos 248 membros do corpo humano suspende o Shabat, quanto mais a salvação de todo o corpo suspenderá o Shabat. Entendeu? Então, Rabi Judá disse o seguinte: somente você deve guardar meus sábados. Pode-se supor que todas as circunstâncias, portanto o texto diz somente, isto é, permitindo exceções. E Rabi Yonatan Ben Yosef disse: porque isso é sagrado para você, isto é, o sábado está comprometido com as suas mãos e não com você. Isso mostra para a gente, queridos, o seguinte, que se alguém pode ser circuncidado no Shabat, né, e fazer todo aquele trabalho da circuncisão, se nesse caso o Shabat pode ser violado para se cumprir uma mitzvah, quanto mais para salvar uma vida. Então, quando a Torá fala que somente você deve guardar o Shabat, então essa palavra somente permite exceções no que diz respeito à manutenção da vida, ok? Mais uma vez, nós devemos estar preocupados com a manutenção da vida. Por isso Yeshua permite que nós façamos algumas coisas. Quando você, por exemplo, tem alguém que está precisando comer, e você precisa pegar uma cesta básica, você precisa comprar algumas coisas do Shabat e levar para aquela pessoa. Isso você pode fazer. Por quê? Porque tem alguém em risco, tem alguém em perigo, tem uma família precisando de socorro. Aí você pode violar o Shabat para fazer isso. Caso contrário, não. Vamos guardar o Shabat direitinho, tá? Então, novamente, existem essas exceções para o Shabat, tá? Rav Eleazar usou o exemplo de Yeshua lá em João 7. Yeshua respondeu, disse: eu fiz uma obra e vocês todos se maravilharam por causa disso. Moshe te deu a circuncisão e no Shabat você circuncida o menino. Se o menino recebe a circuncisão no Shabat, que a Torá de Moshe não pode ser quebrada, vocês estão com raiva de mim porque eu fiz um homem completamente saudável no Shabat? Não julgue de acordo com a aparência, mas julgue de acordo com o justo. Faça um julgamento justo. Então Yeshua, ele fala sobre curar alguém, sobre trazer uma saúde completa a alguém, tá? Então, para a gente poder já caminhar para o fim, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Yeshua, quando ele cura no sábado, ele está fazendo algo que é pertinente ao dia de Shabat. Ok? Então, o bem tem que ser feito no Shabat. Não importa a quem, mas nós temos que fazer o bem no Shabat para que o Eterno possa, então, se agradar das nossas vidas. Tá? Por isso, salvar uma vida é prioridade de guardar o Shabat. Como eu disse, depois que você fez o que devia ser feito, volte para o ambiente do Shabat e termine aquele dia debaixo dessa unção que é tão gostosa, que traz santidade, que traz separação, que traz uma nova vida para a gente. Baruch Hashem, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Nós estaremos juntos mais uma vez no nosso próximo vídeo. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. E se você gostou do vídeo, favorite aí, dê um like, clica lá no sininho para você receber as nossas recomendações. Toda vez que nós fizermos um vídeo novo, isso vai aparecer e você vai ser chamado para poder assisti-lo. Que o Eterno abençoe sua vida, divulgue o nosso trabalho para